Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Esta aula eu dividirei em duas partes. Na primeira parte, nós iremos tratar dos principais aspectos da filosofia aristotélica, principalmente a teoria aristotélica das formas, das causas, causa formal, causa final, causa material. Também nós falaremos sobre ato, potência. Falaremos também sobre, brevemente, para um segundo momento, falarmos de maneira mais aprofundada sobre as acepções de justiça em Aristóteles. E, claro, não podia faltar do pensamento teleológico de Aristóteles. Vocês devem observar teleológico. Teleológico quer dizer fim, né? Ou seja, o estudo dos fins. Teleologia não é teologia, é teleologia. Teleologia significa o estudo dos fins, entendeu? Das finalidades, tá? Então vamos lá. Estudar esse pensador que foi contra o seu mestre. Quem disse que nós temos que concordar com tudo que o mestre fala, né, o professor fala? Não, podemos discordar sim. Agora, como eu disse na aula anterior, temos que ter argumentos. E Aristóteles, evidentemente, foi um dos grandes, e se não o primeiro biólogo, né? Pois ele classificou, né, os animais. Se você buscar aí Aristóteles, vai aparecer inclusive as partes, né, do cachorro, as partes de vários seres e suas classificações, certo? Bem, a aula está dividida assim. Nossa, professor, é muito extenso Aristóteles, de fato. Por isso que eu vou dividir em duas partes, para não ficar um vídeo muito extenso, tá? Então, nesse primeiro momento, vamos estudar o tema da justiça e a ética, justiça como virtude, as acepções acerca do justo e do injusto, o justo total. Acepções acerca do justo e do injusto, ou seja, o justo particular. Então, vamos até aqui, 2.4, para, assim, no segundo momento, falarmos sobre o justo particular distributivo, o justo particular corretivo, o justo da cidade, da casa, o justo político e justo doméstico, justo legal e o justo natural. E isso é muito importante aqui, o justo, legal e natural, que vamos entrar em uma discussão que será objeto de avaliação, certo? Ou seja, começa aí uma discussão que aí vai desembocar, seja durante toda a história da filosofia do direito, falando sobre duas correntes de pensamento, que é o justnaturalismo e o justpositivismo. Em Aristóteles, é o justo legal, que é o justpositivismo, e o justo natural, que é o justnaturalismo. Como o próprio nome já diz, justo natural, ou seja, as leis, né, o direito natural, que, de certo modo, é inato ao ser, né, que já se apresenta a natureza do indivíduo. Já o justpositivismo, no caso o justo legal, é aquele produzido, né, ou seja, é criado pelo próprio homem. Né, de maneira ampla, de maneira geral, é desse modo, certo? Então é muito simples, muito tranquilo de entender. Não tem dificuldade, pessoal. Filosofia, às vezes as pessoas colocam dificuldade, mas basta pensar, né? Basta refletir com paciência, com calma, tudo vai dar certo. Bem, eu estarei aqui sempre, vou aparecendo aos poucos, tá? Cientistas já falam, enfim, com essa pandemia houve, não é só de agora, mas muitas teorias já reforçam isso e fala sobre a importância, né? Essa explosão de podcasts, e cientistas garantem maior aprendizado quando só se escuta,
É porque a audição capta mais, não fica distraindo com as imagens, tá? Então, você pode acompanhar e ir anotando, né? Pode pausar o vídeo e ir anotando. Tá? Tem um recurso aqui, quando você abre o vídeo, tem um recurso que é uma catraquinha. É tipo uma catraca que tem do lado aqui, que são as configurações do vídeo. E você pode acelerar o vídeo, né? Não acelera muito que fica estranho, mas acelera um pouco, que bota 1.25, 1.15, que aí dá para, ou, né, 1.15 eu acho que é o suficiente, dá para acelerar. Eu faço assim, quando estou estudando por videoaulas, acelero um pouquinho o vídeo, para não ficar, às vezes, essas pausas, né, que a gente dá, que nem eu fiz agora, né, um silêncio, assim, um instante, e aí não perde tempo, tá? Bem, então vamos seguindo. O desenvolvimento do tema da justiça na teoria de Aristóteles, tá? Todos esses slides foram compostos pelo auxílio aí do Bittar e Almeida, que é o livro que eu sempre indico para vocês, é o nosso livro, o expoente do curso. É este livro, né? Para não ficar com muitos materiais, vamos focar neste livro, que é um livro muito, muito bom, muito didático, com linguagem bem acessível. Discípulo de Platão, fundador do Liceu. O que é Liceu? É escola, né? Assim como Platão tinha academia, o Aristóteles também fundou o Liceu. E preceptor de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Foi professor de Alexandre o Grande, né? Mentor de Alexandre o Grande. E Alexandre contribuiu também com a pesquisa de Aristóteles, quando ele foi para, enfim, para explorar outros países, outras regiões, Índia, por exemplo, trouxe elefantes, trouxe vários animais exóticos, né, para Aristóteles, para o seu mestre, né, estudar, enfim. Tem sede no campo ético ou seja, no campo de um saber que vem definido em sua teoria como saber prático, tá? Aristóteles repousou em sua teoria, né, fala principalmente, é evidente, né, ciência, onde ele vai classificar as ciências, e inclusive escreve um livro sobre as ciências, né, mas tem um livro chamado Metafísica, né, e vai falar também sobre a ética, tem uma obra chamada Ética Nicômaco, tem uma obra chamada Política. A obra Ética Nicômaca, inclusive, eu coloquei um audiobook no link lá na plataforma, no espaço lá do link, e também o livro em PDF. Se vocês tiverem interesse, leiam a obra através do audiobook, né? Facilita muito. A síntese operada pelo pensador permitiu, por meio de seus textos, que se consagrassem inúmeros elementos doutrinários reunidos ao longo dos séculos, pelos quais se espalharam os conhecimentos gregos anteriores a ele, né? Ou seja, pré-socráticos, socráticos, sofistas, platônicos, e o platonismo, né? Então, Aristóteles é, de fato, não vou dizer um compilador, né? Porque perpassa isso. A filosofia aristotélica, e eu tenho mais afinidade com esse pensador, porque é um pensador mais pé no chão, um pensador que vai refletir de maneira mais, vamos dizer assim, pontual sobre a vida na cidade, né? Realmente como sentinela, e de fato, sentinela está distante também, olhando de cima, né, tendo uma visão panorâmica, mas o distante tem um sentido porque ele pertencia à aristocracia, não estava ali com o povo diretamente, assim como Sócrates fazia. Não, Aristóteles, Platão eram ricos, eram jovens, né, ricos, né, que começaram ali a vida filosófica, mas a família com certeza tinha posses. Bem, é da reunião das opiniões dos sábios, da opinião do povo, da experiência prática, avaliados e analisados criticamente, dentro de uma visão de todo do problema, justiça da cidade, da justiça doméstica, justiça senhorial, que surgiu a concepção propriamente aristotélica. Falar de justiça, porém, é comprometer-se,
certo? Quando você fala de justiça, segundo Aristóteles, você está comprometido com algo ou com alguém, né? Com uma causa, por exemplo, com outras questões afins. Quem não fala, não se compromete e fica ali. Para Aristóteles não tem essa questão de ficar em cima do muro, né? Para o sofista, sim, mas Aristóteles não. Aristóteles se posicionava e temos a filosofia dele, alguns pensamentos lapidares para a vivência humana. Existem várias formas de fazer o que é errado, mas apenas uma de fazer o que é correto. Ponto. É isso. O mote da vida, sabe, o leitmotiv, né, do viver, segundo Aristóteles e segundo a justiça, é fazer o que é correto, independentemente se vai me beneficiar ou não. Eu tenho que fazer o que é correto, certo? Com um fim, com a finalidade. Qual a finalidade? Que é a felicidade, certo? Agora, a felicidade aqui não significa uma felicidade que nós vamos encontrar essa felicidade plena aqui na Terra. Estamos caminhando, né, caminhando para isso. Agora, professor, mas e aí? Aristóteles, a felicidade também volta a Platão, é o mundo das ideias? Não. O que é a felicidade para Aristóteles, né, de maneira breve, já nos antecipando um pouco? Aristóteles diz que, olha, você tem que encontrar e descobrir qual a sua praia, né? O que você vai, o que te faz feliz aqui? Qual a tua, vamos colocar assim, em termos de profissão, né? Qual a sua profissão? O que te dá mais prazer, né, de fazer? Aquilo que, de fato, sem fazer aquele determinado trabalho, você, de fato, não pensaria em outra coisa que não aquele ofício, né? aquele trabalho. Certo? Por exemplo, eu sou professor, eu não me vejo, né? Eu posso ser, né? Mas não me vejo em um serviço burocrático. Né? Eu não me vejo em um serviço burocrático, apesar de ter assumido uma coordenação, mas é uma coordenação muito dinâmica, que não só produz documentos, mas também produz conteúdo, produz pesquisa, produz extensão, produz cursos, né? Então, eu não me vejo, tá? Eu não me vejo, mas se algum dia ficar, vamos ver o que dá, né? Mas para dizer o quê? Que você tem que se descobrir no universo. Qual a sua, vamos dizer, finalidade aqui? Qual o seu legado aqui? O que você vai ser? O que você vai fazer? Certo? Então, isso é uma descoberta, né? Uma descoberta. O sapateiro produz sapato, ele é feliz com aquele ofício, né? Um artesão produz ali determinado barro, determinada, enfim, confecção, até mesmo tapete, enfim. Você tem que se descobrir, né, no meio, enfim, no ambiente que você está. A obra de Aristóteles é vasta, espraiando-se por diversos domínios do saber, da ética, da poética, política, física, metafísica, biologia e lógica. E engloba, inclusive, 3 trabalhos sobre a ética: Ética Nicômaco, Magna Moralia e Ética Eudemonia, né? Eudemia, tá bom? Então, mas a pesquisa que ora se incenta, mas a pesquisa que ora se enceta restringe-se, né? Ou restringir-se-á, a mesóclise, as dimensões assumidas, fazendo-se das mais citadas os trabalhos de Aristóteles sobre o tema da ética, tá? E aqui, por falar em ética, temos aqui Aristóteles, temos o livro Ética Nicômaco, que é homenagem ao seu filho, certo? Então, Ética Nicômaco homenageia o seu filho, dando-lhe o nome do livro. Por quê? É a Nicômaco mesmo. É para o filho, né? É para o filho de Aristóteles. Isso significa o quê? Vamos refletir desde o título da obra. Ética Nicômaco. O que significa isso?
Ética a Nicômaco, Ética a Pedro, Ética a Tiago, Ética a, enfim, Mateus. Poderia ser qualquer nome. Poderia ser qualquer nome, mas isso significa o quê, pessoal? Isso significa que a ética pode ser o quê? Em si, ensinada, certo? A ética pode ser ensinada. A ética pode ser aprendida. Certo? A ética pode ser aprendida. Ninguém nasce ético, pessoal. Ninguém nasce ético. E é onde está a diferença de Platão para Aristóteles. Para Platão, o homem já nasce inclinado, né? Lembra da ideia do idealismo, das ideias inatas, já nasce inclinado para determinada coisa. Para Aristóteles, embora não tivesse esse conceito ainda de existencialismo, mas a filosofia de Aristóteles se revela muito mais no campo prático, no campo da prática. Já Platão, no campo mais do mundo das ideias, né? Então, ninguém nasce ético, tem que ser o quê? Ensinada. E Aristóteles escreve um manual. Quer ver? Vocês abram o manual, que é o caso, a Ética Nicômaco, e você vai observar que ele realmente escreve para alguém, né? Como se estivesse conversando com alguém, né? Então, isso é muito interessante de refletir, que muitas vezes os pais delegam a responsabilidade para a escola. E agora, no período que nós estamos vivendo, né, se observa que a responsabilidade deve ser dos pais de educar seus filhos, independentemente que se tenha um suporte ali da escola. Deve ser responsabilidade, deve ser dos pais. A ética, a moral, a conduta, a virtude tem que ser ensinada e aprendida no seio familiar, certo? Agora, evidentemente, também na sociedade, né? Aristóteles não é uma das mais célebres frases dele, que é: o homem é um animal político, tá? E por política aí não se entende partidarismo, nada disso. Deixa de preconceito, tá? Vamos focar realmente no que é maduro aqui da filosofia. Bem, o homem é um animal político. O homem é um animal político. Política aí não significa dizer que você vai se filiar a um partido, né? Não entenda dessa forma, não se limitem a isso, né? E não profiram, política é coisa suja. Não, então você é sujo, porque política vem de polis, né? Política, se você observar, a política vem de polis, e polis significa o quê? Cidade. Então você é sujo, você está na polis, né? Você pertence à polis, né? Então, político, todos nós somos políticos. O político é aquele que cuida da polis, aquele que zela pela polis, né? Evidentemente que no cenário moderno e contemporâneo, a política se desmembrou, né? De certo modo, se tornou também um conceito para a política partidária. Mas o conceito que nós estamos aqui é de uma política no sentido do conceito mais amplo, tá? O político é aquele que cuida da polis, que zela pela polis, né? Não admite que tenham, vamos dizer assim, posturas individualistas, egoístas. Temos aí o livro 1, o bem. Livro 2, a virtude. Livro 3, a distinção. Em 10 dias você lê essa obra. Você pegar aí um livro por dia. Em 10 dias você lê. Faz essa meta. Em 10 dias eu vou ler essa obra. Terminar o curso de filosofia, ou também terminar esse semestre sem ler nenhum livro, por favor, né, gente? Vamos ler, tá? E vai dar tudo certo. Livro 3, distinção entre atos voluntários e atos involuntários. Livro 4, a liberalidade.
Livro 5, né? E esses 5 que nós vamos nos ater de maneira muito mais concentrada. Livro 6, A Natureza da Reta Razão. Livro não significa dizer que Platão era contra Aristóteles que ele vai negar a razão. Pelo contrário, ele, né, é, de certo modo, não. Ele é, né, o fundador da lógica. Ele escreveu um livro, Órgano, ou seja, da lógica, né? Essa questão da tabela das verdades, raciocínio lógico, vai muito aqui no Aristóteles, tá? Terceiro excluído, né? As duas premissas, depois tiramos aí uma conclusão, tá? Que não tem nada a ver com o juízo moral aqui, né? Não, a lógica, premissas falsas, premissas verdadeiras, tá? Conclusão falsa, conclusão verdadeira. Não tem a ver com bondade aqui, não. Livro 7º, Incontinência e Incontinência, né? Não tem esse I aqui, não. Livro 8º e 9º, da amizade. Os dois falam sobre amizade, muito interessante isso. Muito pertinente essa obra, esse livro aqui. Na verdade, são capítulos, né? Mas tinham esse costume, né, de escrever e denominar os capítulos de livro. Né? Livro 10, Prazer. Né? Fala sobre o prazer. A amizade é muito impertinente, que aí esse conceito se banalizou na modernidade, e aí já, quantos amigos? 2.000 amigos, 3.000 amigos, não. Não tenho amigos, tenho colegas, tenho conhecidos, e aí elenca estágios de amizade. Aí podemos ser felizes sem amigos? Para Aristóteles, não. E amizade para Aristóteles é de infância. Amizade para Aristóteles, se não for de infância, ela tem que ser realmente muito amadurecida ao longo dos anos. Não dá para você conhecer em um mês e logo chamando a pessoa de amigo. Você pode até falar amigo, né? Mas é um estágio de amizade que não chegou na amizade por bondade, né? Temos amigo por necessidade, que é a relação onde nós estamos aqui, né? Professor-aluno, amigo por necessidade. Ou seja, vocês precisam da aula e estamos aqui numa relação de troca de conhecimento, de informações, de aprendizado e de ensino. Entenderam, né? E uma medida também que você vai na padaria, que você vai comprar uma roupa, enfim, entendeu? Agora, quando eu passo por um segundo estágio, que é a amizade por prazer, né? Ou seja, você gosta de estar com aquela pessoa, nossa, como ela me enriquece, como ela me traz positividade, e ela também ajuda-me a progredir na vida, né? Eu adoro conversar com ela, ela me escuta, é uma conversa agradabilíssima, né? Isso é amizade por prazer. Amizade por bondade é o último estágio da amizade, o mais concreto, né? É o mais consistente, porque independentemente daquele amigo aparecer ou não, independentemente daquele mandar mensagem ou não, sempre há uma sintonia entre eles, e quando manda mensagem não há cobrança, não há aquela, sabe, aquela possessividade, simplesmente desfrutam do prazer, né? Um amigo de verdade não pergunta, rapaz, você está sumido e tal. Não, ele simplesmente vive ali o momento, né? Ele vive o momento, ele não quer saber, tá sumido e tal. Tudo bem, no decorrer da conversa vão falar onde estavam e tal, do que aconteceu. Mas no momento do encontro, onde há aquele prazer, aquela, sabe, ebulição de emoções, de abraço, de afeto, e de carinho entre os amigos. E o amigo, ele corrige, ele pontua, ele observa, ele analisa sempre com cordialidade, mas corrige sim. Um amigo de verdade, ele corrige, ele não vai te agradar, ele não vai dizer sempre sim. E se você virar as costas, é porque de fato não havia uma relação ali de uma relação consolidada. Não havia uma relação consolidada. A amizade sempre nesse último estágio, é uma amizade mais consolidada, né? Concreta. Bem, diante disso, podemos observar distinção. Aqui está faltando aqui uma palavra.
Só um instante. Vamos. Distinção, e aqui é incontinência. Continência. Certo? Pronto. Para deixar de coisa, né? Então, vamos lá, continuando. O tema da justiça e a ética, né? Vamos lá. Então, para Aristóteles, esses conceitos são muito caros, né? O que significa dizer, em poucas palavras, não somente o conhecimento do que será justo, ou seja, justo ou injusto, faz do indivíduo um ser mais ou menos virtuoso, praticamente. Ou seja, não existe meio termo, não existe meio termo no ser justo. Ou você é ou você não é, né? Parcialmente justo. Não existe isso. Não existe, tá? Então, a justiça, assim definida como virtude, torna-se o foco das atenções do conhecimento humano, E um conceito também muito importante para a consolidação da justiça é o hábito, e até mesmo da virtude é o hábito, certo? O hábito, ou seja, a prática constante. A prática constante de determinado ato, né? Sempre voltado para o bem comum. E, evidentemente, atingindo isso, você atinge a felicidade. A ciência prática, intitulada ética, cumpre investigar e definir o que é justo e o que é injusto, o que é ser temerário e o que é ser corajoso, e assim por diante, o que é ser jactante, né, também. Dentro da filosofia aristotélica, é que se encontra referência à tripartição das ciências práticas, poéticas ou produtivas e as teoréticas, tá? Bem, a teoria da justiça de Aristóteles se concentra na observação dos fatos. Então, a filosofia bem prática, como vocês podem observar. Aristóteles, tudo está sempre mudando, e aqui é uma ideia que ele pega de quem? De Heráclito. Ou seja, os filósofos pré-socráticos. Tudo está sempre mudando, e Aristóteles é um filósofo que também é devoto aqui da imanência. Ou seja, enquanto Platão era transcendência, e Aristóteles vai ficar com o pé bem na realidade mesmo, nas ciências, e torna o estudo da ética também uma ciência. Bem, aquilo que observamos está se desenvolvendo e tomando forma, né? Aquilo que observamos está se desenvolvendo e tomando forma. Aquilo que observamos está se desmanchando e perdendo forma. Sempre há uma via de mão dupla no que observamos. Ou está se construindo, e à medida que se constrói, ele também vai se desconstruindo, né? Se desmanchando, tá? Então, conceitos principais de Aristóteles é a questão dos conceitos para nos ajudar a entendermos a questão das mudanças, é o conceito de ato e potência, e os 4 tipos de causas, que explicam por que as coisas são como são e por que mudam. Por que as coisas são como são e por que mudam. Existem, então, as causas materiais. Existem a causa formal, as causas eficientes e as causas finais. Causa material, por exemplo, vidro, né? A causa material. Causa formal, né? Causa formal,
temos aí o artista, né? O artista que vai fazer, né? Aliás, isso mesmo, que dá forma ao objeto, né? Causas eficientes é quem produziu ali o objeto. Causa final é qual a finalidade, né, daquele objeto. Serve para quê aquele objeto? Para ornar, para ordenar, para, enfim, para embelezar, enfeitar, né? E com isso, podemos observar que, novamente, causa material, por exemplo, pode ser a madeira, né? Causa. E aí aqui a potência, né? Material já está, por exemplo, a madeira. Madeira, certo? A causa formal é o ato, a configuração, né? O que ele está pensando ali, na forma, como vai, enfim, vai ser o formato, né? O procedimento, tá? Enfim, a forma do objeto. Causas eficientes é quem está fazendo. A ação, é a agência, né, que está fazendo. Se é com motosserra, se é, enfim, um alfaiate também, ou um pedreiro, alguém, né? Causa final é para se tornando o ato ali, né? Potência se tornou atual, ou seja, a causa final é o propósito, certo? A causa final é o propósito. Mas vamos na prática agora, né? Teoria da justiça, mas também tem tudo a ver com o ato e a potência, né? E a teoria das quatro causas. A observação dos fatos e ato e potência. Por exemplo, um jovem brotinho de cereja tem o potencial de se tornar o quê? Uma árvore frondosa. Por exemplo, já o prof. Atualpa não tem potencial algum para ser papa, por exemplo. Entende? Não significa dizer que algo é potência que se tornará ato um dia. E aquele ato, não. Tem que ser ato, vamos dizer assim, um ato exequível, né? Palpável, tá? Entendeu? Então, nunca uma cerejeira vai se tornar uma macieira, um abacateiro, enfim. Nunca. Bem, as coisas não são apenas simplesmente da forma como as vemos. Por trás da forma que aqui agora, no ato, está aparecendo e atuando, agindo sobre o mundo ao redor, ou seja, por trás, né, por detrás, né, por trás do que está embaixo ou em ação, sempre existe também potências, né? Existem potências, certo? Você é potencialmente alguma coisa, né? Ou alguém, melhor dizendo, você é potencialmente alguém, além de você. Entende? Vamos colocar assim. Você é potencialmente juiz, você é potencialmente promotor, você é potencialmente delegado, você é potencialmente padre? Não. Entende? Mas existem potencialidades que estão fora do seu alcance. Existem camadas, né? Camadas, olha, vocês observem bem. Camadas. Sempre há o que se fazer, né? E o que ser, na verdade, além do que se é. Eu sou professor, sou homem, sou casado, mas eu sou potencialmente, vamos colocar assim, pai, potencialmente velho, potencialmente advogado, potencialmente viúvo, entende? Potencialmente divorciado, potencialmente. Sempre há potencialidades. Sempre há potencialidades, certo? Nunca somos aquilo, serei isso e ponto. Não, sempre estamos em construção. Sempre estamos em construção, certo? E isso é muito, muito bom para entendermos o ciclo da vida, né? Entendermos que somos finitos, somos inacabados,
Estamos sempre em lapidação constante. Conforme a coisa vai se desenvolvendo com o tempo, tomando uma forma cada vez mais completa e melhor desenvolvida, alguns de seus potenciais vão se realizando, ou de suas potencialidades vão se realizando e aparecendo em sua forma. E a coisa vai agindo sobre as coisas, sobre as outras coisas que existem ao redor do mundo e gera impacto, né? E gera impacto. Potências que estão ocultas nessa forma e ainda não estão agindo, ainda não estão realizadas em ato. Observou? Então, eu sou potencialmente doutor. Vocês são potencialmente funcionários públicos. Não, vocês não são ainda funcionários públicos, mas se tornarão funcionários públicos. Compreenderam? Sempre somos potência para alguma coisa, mas deve ser potência alcançável. Por exemplo, uma árvore não é potência para um avião, entende? Não pode tomar forma de um avião, uma árvore, a não ser que seja um avião de brinquedo, mas como está na imagem, não. Certo? Compreenderam, né? A árvore também não pode se tornar uma potência, um potencial para uma moto, uma lambreta, tá? Mas sim para uma porta, uma canoa, uma jangada, uma cadeira, uma mesa, até mesmo uma caneca, certo? Sempre algo executável. Tá? Uma cerejeira madura tem o potencial de se transformar, ou seja, tomar no futuro a forma de quê? E você tem potencial para quê? Se pergunte, quais são as minhas potencialidades? Certo? Quais são as minhas potencialidades? Veja bem, não estou perguntando a sua capacidade, estou perguntando a sua potencialidade, tá? Você é potencial para o quê? Para ser o quê? Entende? E aí, né, é interessante observarmos que é projeto de vida. Mas esse projeto de vida, quem é que constrói? É você. Você que é o autor da sua vida, né? Você que é o autor da sua vida, certo? Não seja não seja protagonista, sim, claro, mas não seja coadjuvante, não seja aí um simples figurante, né? Bem, justiça como virtude, entenderam essa questão da forma, da teoria das formas? Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Essas causas estão contextualizadas, estão linkadas com o conceito de ato e de potência. Conceito de potência e de ato. Somos sempre potência para alguma coisa, para se tornar ato. Estamos sempre em construção e nessa construção estamos, à medida que somos ato, né, quando concretizamos determinada ação, ou, por exemplo, vocês tornar-se-ão bacharéis em direito. Não são, estão estudando, estão em potencial para ser bacharel em direito. Mas pode acontecer que mude de curso, ou até mesmo pare um pouco, volte, entende? Mas sempre há uma possibilidade de se tornar ato, que é o bacharelado em direito. Entenderam? A peculiaridade do estudo ético ela reside no fato de que os juízos baseados em leis fixas, não lhes são aplicáveis, como ocorre, por exemplo, o conhecimento matemático. Olha só que interessante. Ética é diferente da matemática. Olhem que pensamento maravilhoso de Aristóteles, né? Então, não podemos quantificar a ética. Quantificar. Você é 90% ético. Como assim? Ou você é ou você não é. Não existe porcentagem.
Não existe, você vai, enfim, medir, mensurar a ética. Entende? Então, diante disso, essas leis fixas não se aplicam à ética, porque a ética, apesar de ser a reflexão sobre nossos atos, sobre e como nós vamos agir, né, são uma reflexão e é universalizante, existe ali, lecionando ética, eu sempre costumo falar, olha, são irmãs siamesas, né, ou seja, nasceram conectadas. E se desconectar, não tem como desconectar. Ali estão realmente bem brincadas, é uma simbiose, de fato. É uma simbiose, né? Ética e moral. Não tem como a teoria se dissociar da prática. Não tem como. Em outras palavras, os princípios éticos não se aplicam a toda forma ou a todos de uma mesma forma, de uma única forma. A coragem não é a mesma para todos. A justiça não é a mesma para todos, né? O direito também não pode ser o mesmo para todos. Existem pessoas que vão ter mais direito que outras. Sim. Quem tem menos oportunidades, essas pessoas irão ter mais direitos. Aristóteles tem outra frase muito singular. O direito, no caso, aí vamos colocar a justiça, né? Além de dar a cada um que é seu, também devemos refletir sobre não é distribuir igualmente os bens, né? Vamos colocar assim, um conceito rasteiro de justiça. Não. O conceito é muito mais amplo e, vamos dizer assim, reflexivo numa perspectiva social. E isso é Aristóteles, né? Dizendo que, olha, devemos dar oportunidade e devemos conceder mais direitos àquelas pessoas que têm menos oportunidades. Eu não posso igualar todo mundo. Tem pessoas que vão precisar mais do que outras. E aí um filósofo lá, né, da pós-moderno, contemporâneo, John Rawls, que vamos estudar, vai falar de quê? Vai falar sobre equidade. Justiça como equidade. Aí vai resgatar o pensamento de Aristóteles, de Kant, que depois vamos também observar. Aqui nós estamos numa postura teleológica, ou seja, tudo que vamos agir, que estamos agindo, vivendo, construindo, em prol de alguma coisa. No caso, da felicidade. Não é qualquer coisa, é da felicidade, certo? Aristóteles, não há também um importante conceito de justo meio, não equivale a uma aplicação de um raciocínio de álgebra. E aí, Aristóteles vem falar do justo meio. A virtude está o quê? No justo meio. Ou seja, no meio termo. No meio termo. Somente educação ética, ou seja, a criação do hábito, olha só, conceitos básicos que vocês devem já se atentarem, né? O hábito do comportamento ético, o que se faz com a prática, a conduta diuturna, do que é deliberado pela razão, pela reta razão, a esfera das ações humanas pode construir o comportamento virtuoso. Então, o que pode construir o comportamento virtuoso? A educação ética, a criação do hábito do comportamento ético, a prática da conduta, isso é contínuo, né? Isso aí, quem vai conceder essa prática, conceber essa prática, é a reta razão, né? Evidentemente, se relacionando com as ações humanas. Temos a educação ética,
criação do hábito do comportamento ético, o que se faz com a prática da conduta diurna, que é deliberado pela reta razão. Então, veja, quando vocês forem estudar, tentem sublinhar, né, lá no PDF, pode ter essa ferramenta, né? Coloque lá, circule as principais palavras, né? Comportamento ético, aí eu vou fazer aqui um risquinho diferente. Prática virtuosa. Ser justo é praticar reiteradamente atos voluntários de justiça. Atos voluntários de justiça. É porque eu quero praticar. Isso é uma prática virtuosa. É porque eu quero praticar. Eu não pratico porque eu devo praticar. Eu pratico porque eu quero praticar. E isso, embora eu não vou ser coagido a praticar. Eu vou agir de maneira o quê? Voluntária. Existem 3 coisas que é aí onde está a prática virtuosa. O querer, o poder e o dever. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu quero e até posso fazer, né? Não é isso? Tem coisa que eu posso, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não quero. Por exemplo, estudar. Você pode estudar, você deve estudar? Devo, mas não quero agora, eu quero ir para a Netflix. A virtude e a prática da virtude para Aristóteles e a consolidação da felicidade se encontra na união entre estes 3 verbos, querer, poder e dever. Entende? Então, tem coisa que eu quero, mas não devo, né? Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não quero. Então, a relação entre esses verbos, entre essas ações do querer, do poder e do dever, é o que te constitui como uma pessoa ética e virtuosa. A harmonia entre esses verbos, entre essas ações, do querer, do dever e do poder. Certo? Então, você tem paz de espírito quando essas ações estão harmonicamente, né, sabe, unidas, dialogando entre si, né? Um exemplo mais rasteiro, assim, o padre pode casar, mas não deve. Ele até quer casar, vamos dizer, conheceu uma mulher excelente, linda da paróquia e tal, mas ele quer, ele pode, mas ele não deve. E aí ele se contenta, não devo, fiz um juramento e tá tudo certo, vamos seguir a vida. Pronto, paz de espírito. Não vou me martirizar por isso, foi uma escolha que eu fiz. Ponto. Entendeu? Ou então, simplesmente, se quiser, abandona a batina e vai seguir a vida. Tá? Mas também a virtude, a prática da virtude, não é um carpe diem, não. Tá? Não é viver intensamente, aí viver por viver. Não. Aqui a reta razão. Aqui são princípios lógicos, né, que nos regem, tá? É possível ser metade justo? O que é injusto ocupa 2 polos diversos. Ou seja, ora injustiça por excesso, ou ora injustiça por defeito. Então, injusto você pode ser de duas maneiras, por excesso ou por defeito. Né? Por excesso ou por defeito. Agora, o justo, não. Você é ou você não é. Não insisto. Você tem várias formas de fazer o que é errado, mas somente uma de fazer o que é correto. Então, temos aqui justiça como virtude. Aristóteles, era para ter colocado as imagens aqui, mas depois eu coloco. Aristóteles está, sobretudo, preocupado em demonstrar por suas investigações que a noção de felicidade é uma noção humana. Portanto, humanamente realizável. Humanamente realizável. Não tem nada a ver com deuses. Ele vai falar do primeiro motor e tal, do universo, uma parada mais da astronomia, né? Bem interessante.
Mas Aristóteles está no campo prático. E qual o caminho para isso? A prática ética. A ciência prática, né, que cuida da conduta humana, tem esta tarefa de elucidar e tornar realizável, factível, a harmonia do comportamento humano, individual e social. Deve-se renovar a ideia de que a virtude, assim como o vício, adquire-se pelo hábito, reiteração de ações em determinado sentido, com conhecimento de causa e com acréscimo da vontade deliberada. Então, é isso. Assim como o vício, né, a virtude é da mesma forma. Você praticando o que é correto, né, você irá chegar, sim, na virtude, ou até mesmo na sua própria vivência da felicidade. Tão bom, né? Você deitar e estar em paz consigo mesmo. Estar em paz consigo mesmo, né? Independentemente de atividades, produção, né, de fazer, né? Independentemente disso, mas estar em paz consigo mesmo, né? Independentemente de ter tarefa para fazer, dever e tal, ler, não, mas ter paz de espírito também, né? Tá, não fiz agora, mas amanhã eu vou me esforçar mais, vou fazer e vai dar tudo certo, tá? É essa sensação de não ter feito mal a ninguém, né? De ter contribuído para a sociedade, né? Ter ajudado o colega, ter ajudado ali, e aí com isso eu estou buscando o quê? A teleologia, né? Buscando a felicidade, buscando a felicidade. Para mim, a felicidade, já até falei aqui em sala de aula, é aquele instante sagrado, aquele instante sublime que você deseja que se eternize, né? Deseja que se eternize. Tem momentos em sala de aula, que até mesmo aqui, lecionando para vocês, via computador, que quando eu termino aqui, vou descansar um pouco e eu vejo, olha, nossa, que maravilha, eu contribuí ali naquela aula, eu fiz reflexões boas, positivas, excelentes, que estão de acordo, estão coerentes com o que eu penso sobre aquele determinado autor, sabe? Como é satisfatório, né? Satisfatório. E aí, um momento que eu gostaria que se eternizasse, esse sentimento. Mas é efêmero. Para Aristóteles, temos que conquistar sempre, buscar sempre uma felicidade plena, que por vezes nós não vamos conseguir aqui, né? Ou até mesmo podemos sim. Por exemplo, eu sou professor e estou realizado, né? Posso dizer que estou realizado nessa profissão. E eu estou feliz nessa profissão. Para Aristóteles, eu estou no caminho correto da felicidade. Agora, aquela pessoa, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nada contra os bancários, né, os banqueiros, nada contra. Mas aquela pessoa ali que está ganhando muito dinheiro, que está ali, mas não é feliz. E para Aristóteles, dinheiro não traz felicidade. Não traz felicidade. Ah, mas então me dê o seu e seja feliz. Tá, tudo bem, você pode ter esse pensamento medíocre. Você pode ter. Mas tem famílias, né, que tem a presença de espírito, tem pessoas, né, que tem presença de espírito, não tem tantas posses e são felizes. E são felizes. O que adianta você ter 30 sapatos, um closet cheio de roupa, tantas marcas de tênis, sapato, meia, bolsa, tanta coisa material, se lhe falta o principal, que é amigos, companheirismo, sabe? Entende? É algo que às vezes me espanta, como que as pessoas depositam felicidade em bens, em algo efêmero. Não cabe. Ah, eu estou feliz, comprei. Que é isso? Feliz porque comprou? E sim, este livro eu vou levar. Esse aqui é o Edgar Allan Poe, estou terminando já, falta só umas 30 páginas. Isso eu levo. Conhecimento eu levo. Relações eu levo. Legado eu estou deixando e vão lembrar. Um dia eu vou ser esquecido, é claro. Um dia não vão lembrar mais de mim. Com certeza, isso é fato. Né? Século XVIII, XIX, ou até mesmo ano 2000, quem morou em corrente, tal.
Não sabemos, né? Não sabemos. Vamos ser esquecidos algum dia, mas enquanto estamos aqui, vamos fazer algo que eu realmente... Olha, aquele aluno fez parte da FCP, está na memória da FCP. Entende? Eu sempre busco isso, e Aristóteles também vai falar muito bem sobre isso, a questão do legado. Qual o seu legado? Então, por falar em ação, em agir, em legado, vamos agora falar sobre o justo total, justiça particular, a justiça natural, justiça distributiva, justiça corretiva, justiça comutativa e justiça reparativa. Aristóteles é bem jurídico, né? Temos aqui, já até hoje, esses conceitos são utilizados. A justiça, vamos dizer assim, corretiva, temos aí a justiça comutativa e a justiça reparativa, né? Ainda é muito utilizado esses conceitos hoje, até hoje, né? Eu estou acompanhando uma série de lives, né, que é do CNV, Comunicação Não Violenta, e vai falar sobre a justiça reparativa, um tom corretivo, mas de restaurar, no sentido de relações, né, de não entrar em alimentar mais o conflito, pelo contrário, dissolver o conflito e apresentar soluções. Então, isso é uma justiça restaurativa, uma justiça que repara danos. Isso aí, claro, está dentro da esfera das relações, tá? Das relações. Já a justiça particular distributiva está em sentido estrito, né? Sentido particular, estrito, e, claro, tem a ver com bens, né? Distributiva, o próprio nome já diz, né? Com bens. Já a justiça corretiva tem a ver com relações, a questão da prostituição, a questão do aborto, a questão da conduta, de crimes. Já a distributiva não, tem a ver com bens, né? A distribuição de bens, de serviços. Isso tem a ver com esse enfoque de justiça, tá? Entenderam basicamente a ideia? Ok. Mas o que é ser justo? Consiste na virtude de observância da lei, no respeito àquilo que é legítimo e que, olha só, no respeito que é aquilo que é legítimo e que vige para o bem da comunidade. O bem da comunidade. Se não houver o bem da comunidade, se não está voltado para o bem da comunidade, então não é justo. Não é justo, tá? Existem leis absurdas? Existe. Devo seguir? Não. Né? Não. Isso ainda mais nós vamos ver mais adiante, tá bom? A ansiedade reflexiva aqui do prof, às vezes atrapalha um pouco. Certo? Então, distributiva, distribuição de bens. Corretiva, isso aí está na esfera particular. É mais das relações. E a justiça total, professor? É uma justiça integral, geral, legal, num sentido amplo do termo, né? Sentido amplo e universalizante do termo. E a justiça natural? É aquilo que, né, nós já explicamos lá no início da aula sobre o que está para mim, né, o que é entregue pela natureza, né, o que está dado pela natureza, tá? Liberdade, direito à vida, é algo natural, né? A justiça natural, que tem uma esfera aí, claro, evidentemente, divina, né? Divina. E aí Aristóteles vai falar do primeiro motor, né? Do primeiro motor, tá bom? Mas aí também nós temos uma perspectiva renascentista, né? Que vai falar de uma justiça natural laica, ou seja, que não independe de Deus, independe de entidade superior, né? Nada. Entenderam? Mas isso é objeto para outra aula, mas eu gostaria de somente mencionar para que nós não já possamos pensar sobre o jusnaturalismo e o juspositivismo, tá? São termos modernos, mas no termo medieval antigo e numa filosofia antiga temos aí a justiça legal, a justiça que os homens criam, e a justiça natural, que é dada pela natureza, pela vamos dizer assim, condição de sermos seres humanos, enfim. Tá bom? Certo? Então, próxima aula vamos continuar
falando sobre a lei, as acepções do justo, tá bom? E do convívio social, ok? Até mais, um forte abraço.